minutos depois, aí ele falou assim, Washington, você é novamente jogador de futebol profissional. Puta, que legal, hein? Aí eu desabei, comecei a chorar e puf, aí apaguei. Não vi mais nada. Mas assim, aí só vi quando ele falou isso. Aí, pô, foi toda aquela preparação. Voltei a jogar. E aí um ano que eu voltei, que aí eu me tornei o maior artilheiro até hoje, né? O recorde de gols do Campeonato Brasileiro. 34 gols. 34, né? Aí foi onde nasceu o Coração Valente. Entendi. Aí Mas saiu o Coração porque Valente. depois disso que você, aqui no Brasil, que você teve os melhores momentos da sua carreira, né? Que Isso. Foi... Isso, aí depois disso, poxa, aí eu fui artilheiro do Brasileiro por 2 vezes, artilheiro do Campeonato Japonês, artilheiro da Copa da Champions League, da Ásia, artilheiro do Mundial de Clubes. Eu joguei, que fiquei em terceiro lugar em 2007, foi o ano que o Milan foi o campeão, né? O Kaká foi o escolhido melhor do mundo. E jogamos contra a semifinal contra o Milan. Nós tínhamos no Japão, o Urawa Reds. É um time muito forte, muito bom. E aí pegamos o Milan na semifinal, perdemos de 1-0, jogo duríssimo, gol do Seedorf. Duríssimo. E aí ficamos em terceiro, ganhamos na terceira. E até depois, na final, o Milan meteu 4 no Boca Juniors. Então aí eu fui o artilheiro desse Mundial, né? Então, aí artilheiro da Libertadores, como vice-campeonato pelo Fluminense. Aí as coisas aconteceram pra mim demais, né? Coisas muito boas. Essa final aí da Libertadores aí deve ter sido também uma porrada, não foi não? Nossa senhora, foi uma das maiores derrotas que eu tive na minha carreira, foi essa da Libertadores e o Brasileiro do Atlético Paranaense. São duas. O Brasileiro do Atlético Paranaense que eu perdi em 2004, esse que eu me tornei o maior artilheiro. Na penúltima rodada eu perdi pro Vasco e o Santos passou a gente e depois o Santos foi campeão. E essa da Libertadores com o Fluminense. Com certeza também foi uma das... O Fluminense tinha um timaço naquele ano, né? O Thiago Silva estava ainda, Nossa, né? Que era Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho, treinador, o Thiago Silva, Tiarouca, tinha o Cícero, Conca, Thiago Neves, eu, Dodô. O time era muito bom. O time era muito bom mesmo. O Júnior César na lateral, o Gabriel. Esse time, cara. O time era muito bom, muito forte, muito bom. Libertadores complicado, né? LDU, assim... uma Libertadores que... jogo duro demais. Jogos duríssimos, mas a gente tava... Fizemos a primeira fase, fizemos a melhor campanha da primeira fase. Poxa, o Fluminense era o azarão. Fazia 26 anos que não jogava uma Libertadores. E aí a gente começa, primeira campanha, melhor campanha da primeira fase. Aí pegamos o Atlético Nacional nas oitavas, ganhamos. Pegamos o São Paulo nas quartas, foi aquele jogo que eu fiz o gol aos 46 do segundo tempo lá, que foi 3-1 em casa, que a gente classificou. São Paulo com um time bom pra caramba também, Adriano Imperador, Aloysio Chulapa, Miranda, Jorge Wagner, um time fortíssimo também, né? Rogério Ceni, Muricy era o treinador, né? Aí eliminamos, pegamos o Boca na semifinal, o Palermo, o Riquelme, os caras. Que foi 2-2, né? Qual foi o jogo? 2-2 na Argentina. 2-2 na Argentina. Eu lembro do lance, nunca me esqueço, que o Riquelme... Jogar demais, né, o Riquelme, né? Eu lembro que os programas ficavam falando que o Fluminense tinha que marcar em cima ali do Riquelme e tal, sei o quê. E aí eu não lembro quem ficou de marcação individual no Riquelme, mas não sei se era o Arouca ou o Diguinho tava nessa época, talvez. Não, era Arouca, Igor. Era o volante e Arouca. E eu nunca esqueço disso, cara. Quando jogava na Bomboneira, o Riquelme não dominava a bola, era tudo de primeira. Inacreditável. Tudo de primeira. E aí teve uma falta, que ele fez o gol de falta, né? Que ficou mó tempo enchendo o saco do juiz. Não, porque a barreira não sei o quê. Aí todo mundo não aguentava mais, falou, bater, foi lá e fez, cara. Foram jogos de... Jogava muito. Foram bons jogos contra o Boca, foi um negócio, né? Dois jogaços. Foi 2-2 lá, 2 jogaços. E aqui também, um jogo difícil, saímos perdendo, né? Gol do Palermo, 1-0, rapaz. Um jogo duro. Aí eu empatei, gol de falta também, que eu fiz. Aí depois fizemos 3-1, né? O Conca e Dodô. Aí passamos pelo Boca e final contra a LDU, aí até hoje tá engasgada, rapaz. No jogo lá, nós fomos jogo pra cima, sentimos muito a altitude. Perdemos lá de 4-2. E depois... Aí na final, naquela época, mudava a regra. Você tinha... Até a semifinal, você tinha diferença de gols. Assim, diferença de gols, mas os gols fora de casa. E na final mudava. Só tinha a diferença de gols, mas não contava os gols fora de casa. Por exemplo, lá foi 4-2 e aqui foi 3-1. Então nós teríamos campeões se ficasse na mesma regra, né?
E aí na final mudou a regra e aí fomos pros pênaltis. E acabamos sucumbindo nos pênaltis. Do lance, não sei se foi o Guerron, eu lembro o Guerron, né? Que foi o cara que Guerron. Que ele, logo no final, ele deu uma arrancada aí. O Luiz Alberto, que era o zagueiro. Alberto. Deu no meio dele. Senão ele ia pra dentro do gol. Não, lógico. Se ele for expulso, cara, isso aí é quando o time campeão. Falou, acho que agora o Fluminense deve levar isso aí, cara. Porque isso aí o cara foi expulso. Eu lembro o Renato agradecendo, tipo, foi mesmo, ele ia sair na cara. Deu na saída dele. Pô, acho que foi a melhor fase dele, assim, uma correria, uma força. Ele pegou no meio, na entrada da área e foi. Arrancou uma coisa... Foi. Cadê buscar ele? Quando ele deu o tapa, o Luiz Alberto deu uma voadora, pegou ele. Tinha que ser expulso, não tinha jeito. Claro. Mas foi que aí levou aos pênaltis, né? E aí, aos pênaltis, os três melhores batedores perderam o pênalti. Fui eu, Conca e Thiago Neves. O Thiago Neves tinha feito 3 gols na final. Sim. 3 gols na final. Jogou demais, né? Naquela época. Uma coisa que é do futebol, né? Futebol. Né? Mas a gente fica engasgado até hoje. Sim, eu lembro que o Renato, depois nessa entrevista, ele falou que... Ele disse assim, que eu me lembre, né? Falou que depois da morte do pai dele, essa tinha sido a pior derrota da vida dele. Assim, ele tava muito mal. Como é que era? Assim, Renato, nosso técnico agora, né? Vou pegar um pouquinho, já vou pegar aquela besteirinha. Opa, fica pega à aí, vontade, que você cara. Vou dar uma olhada na garganta. Bora. Tá seca. Depois a gente vai lançar um negócio Vamos aqui. lá. Como é que era o Renato treinador naquela época? Cara, o Renato, ele é muito parecido com como é hoje. Ele mais tem um grupo na mão, né? Ele estava iniciando a parte tática dele, ele estava ainda desenvolvendo ainda a parte tática, ele crescendo como treinador tático, né? Mas o grande forte dele, que até hoje ele consegue ter o grupo na mão, ele consegue trazer os caras para ele, né? E os jogadores, ele sabe falar a língua dos jogadores, né? Ele sabe transmitir isso para os jogadores. E os jogadores têm a confiança dele, né? Consegue buscar essa confiança dele e jogam por ele também. Crescem com ele, né? Isso o Renato... Sempre foi assim. Isso é o ponto forte dele. Mas hoje, com certeza, taticamente, ele cresceu muito, né? Estamos aí falando de mais de 10 anos, né? Sim. Então, o Renato hoje, com certeza, está muito, muito bem preparado. E aquela derrota que ele teve naquela Libertadores do Fluminense fez com que ele crescesse e depois conquistasse a Libertadores pelo Grêmio, né? Já tu vê até nas próprias entrevistas que ele era diferente, né, quando ele estava no Fluminense naquela época. Sim.